Então vamos lá. O criativo que eu vou modelar, eu quero fazer isso aqui, ó, do podcast que hoje, atualmente, tá? 2026, ele tá dando muito certo, mas não se grile. Antes de você começar a modelar seus criativos, pesquise o seu nicho. Vem aqui na biblioteca, começa a pesquisar sobre o seu nicho, vê as outras ofertas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre modelagem, né, num módulo de espionagem e modelagem um pouquinho mais para frente, para você entender ali, porque tudo no final das contas tem que fazer sentido, tem toda uma lógica, tem todo um negócio por trás, tá? Então vamos lá, vamos supor que eu estou modelando esse criativo aqui, certo? Então esse criativo aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Da vida dele não foi com a ex, não foi com a mulher perfeita, Vou mas a fazer, melhor ó, trama da vida dele não foi com a ex, não foi com a mulher perfeita e nem teve penetração. Vou te contar, ele estava viajando para Tailândia. tá, vamos fazer isso aqui então, ó. Então a gente vai vir aqui no chat GPT, tá? Você vai colocar aqui, chat, quero criar um gancho de 5 segundos, uma mulher em um podcast com a câmera fixada nela em um ângulo é, não, pode ser lateral, tá? Tá. Essa mulher, presta atenção nisso aqui, quero que ela tenha uma aparência de uma brasileira comum. Porém, tá, vamos deixar comum. Vamos fazer assim para ver o que ele vai entregar primeiro, tá? Beleza, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui para vocês aqui. Deu uma escurecida aí na imagem, né? Tá, vamos lá. Beleza. Ela vai estar falando. A gente tem que simular que ela está falando para alguém, mas essa outra pessoa não pode estar aparecendo, né? Porque olhando isso aqui, ó, que a gente estava modelando, ó, não aparece outra pessoa. Então ela está olhando de lado, a câmera está olhando para ela meio que de lado, ela está falando para a pessoa, como se ela estivesse conversando com alguém. Não pode aparecer outra pessoa, então a gente tem que transmitir isso para o GPT. Então ela vai estar falando como, vamos fazer diferente, ó, como se ela, não, deixa eu formular melhor isso aqui. Chat, quero criar um gancho de 5 segundos de uma mulher em um podcast com a câmera fixada nela em um ângulo lateral. Essa mulher eu quero que tenha uma aparência de uma brasileira comum. Vamos ver o que o chat vai colocar com essa questão de aparência brasileira. Ou a gente pode vir também e colocar aqui uma aparência. Essa mulher. Deixa eu recapitular aqui, porque às vezes a minha cabeça vai muito para frente e eu não acompanho. Vamos deixar a mulher com um pouquinho com mais características, tá? Não vamos deixar para o chat colocar de fato que ele acha que é uma mulher com padrão, né, parecida com uma brasileira. Vamos já colocar uma morena, uma mulher morena com cabelos lisos. Vamos ver essa mina aqui. Com uma camisa preta. Vamos deixar um pouquinho mais caliente um vestido preto, colado, um vestido preto decotado. Tá. Ela
Vamos começar assim. Eu não vou colocar muito porque provavelmente ele vai errar de cara, tá? Vamos ver o que ele vai colocar assim primeiro. Falando o seguinte. O melhor sexo. Deixa eu ver o que ela fala pra gente modelar também, porque não pode ser igual, tá? Você não pode copiar a cópia do amiguinho. Você adapta, dá uma melhorada, vamos dar uma diferenciada. Porque, como eu te falei, se você copiar, se você modelar o criativo do cara, que, por exemplo, assim, pegar a copy dele, extrair o áudio, ou pegar o que foi falado, você pode testar fazendo assim. Importante que teste, mas nos últimos testes que eu fiz, as métricas estavam ficando bem caras. O que, que eu tô falando de métricas bem caras? Estou falando de, por exemplo, você pagar R$ 80 do CPM quando você começa, depois de 3 primeiros dias passar para 600, tá? Vamos lá. Que a melhor transa da vida dele não foi com a ex, não foi com a mulher perfeita e nem teve penetração. Então ela fala que a melhor transa da vida dele não foi com a Que ex, a né? melhor A transa da transa que vida a vida dele não dele foi com foi a com. ex, não foi com a mulher perfeita e Que a melhor transa da vida dele não foi com a ex, não foi com a mulher perfeita e não teve penetração. Tá? Então, como a gente pode colocar isso aqui? De uma forma humanizada, tá? A cópia é importante que você pode ter ideias com chat GPT, mas não use copy GPTzada, tá? Faça copy humanizada, faz copy da sua cabeça, aprenda, desenrole, porque se você ficar usando copy com GPT, não escala, tá? Eu não conheço ninguém que de verdade, real mesmo, com resultados honestos e verdadeiros, verídicos, que escalou milhões aí com copy GPTzada. Estão falando o seguinte, o melhor sexo da vida dele não foi com a ex-esposa, nem com a novinha que ele ficava e não rolou nem. Vamos colocar penetração. E não rolou nem. Vamos pensar de uma forma que seja bem comum de ser falado. Porque o segredo da copy, para você colocar em criativo, é você falar como se a gente conversando, como se estivesse conversando eu e você aqui. Tipo, o papo de você usar a linguagem comum, como o brasileiro mesmo fala. Nada de ficar, sabe? Ficando colocar, tentando usar palavras bonitas ou arrumar muita concordância. Não, tem que falar como o brasileiro fala. O brasileiro fala errado, né? Fala de um jeito informal. Então você tem que repassar isso no seu criativo. Então, vamos lá. É, o melhor sexo da vida dele não foi com a ex-esposa, nem com a novinha que ele ficava, e não rolou nem sexo. Não, eu queria colocar algo um pouquinho mais bruto, assim, sabe? Algo um pouquinho mais sujo, digamos assim. E não rolou nem uma rapidinha. Vamos fazer assim. Aí a gente faz o seguinte. Beleza. Chat, vamos revisar aqui para ver se não está faltando nada. Chat, quero criar um gancho de 5 segundos de uma mulher em um podcast, com a câmera fixada nela em um ângulo lateral. Essa mulher é morena, com cabelos lisos e um vestido preto decotado. Falando o seguinte: o melhor sexo da vida dele não foi com uma ex-esposa, nem com uma novinha, nem a novinha com quem ele ficava, e não rolou nenhuma rapidinha. Tá. Deixa eu ver se não tá faltando nada aqui. Legal. Vamos voltar aqui. Quero que você me gere em formato de prompt para ser usado no Sora 2, sem legenda e em português PTBR.
Olha, tá me gerando um prompt aqui. Vamos começar com isso aqui primeiro para ver o que ele vai mandar, tá? Aí aqui no Sora, a gente vem aqui, eu tenho ele separado aqui, ó. Você vem aqui e joga o prompt. E manda. Vamos ver o que ele vai aparecer aqui pra gente, tá? Vamos ver o que vai aparecer aqui. Eu vou pausar o vídeo assim que ele gerar, porque demora um pouquinho. Eu volto. Ó, ele começou a gerar aqui e ele me deu isso aqui, ó. Ele me deu essa opção, ó, que tá violando, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos pedir pro GPT resolver. Vem aqui, dá um Ctrl, tá? Dá um Ctrl. Volta aqui no GPT e explica. Faça ajustes para resolver esse problema. Mas sem mudar o contexto do vídeo. Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. Vamos ver. Vou copiar aqui para ver como que ele vai entregar agora. Copia e cola. Deixa ele rodando ali. Vou pausar de novo e vamos ver o que ele vai entregar, tá? Rapidinho. Pessoal, ele terminou aqui então, demorou um pouquinho. Vamos ver como que ficou, ó. Com a garota mais nova que ele saía. E não foi algo rápido. Vamos ver. Olha lá. O momento mais intenso da vida dele. O momento mais intenso da vida dele. Com a ex-esposa. Nem com a garota mais nova que ele saía. E não foi algo rápido. Ó, então o que o GPT fez? Trocou as palavras para ficar um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais leve, mas ainda não tá. Então o que tem que fazer? É fazer a mesma coisa e repetir prompt e repetir até ficar de um jeito que a IA a gente não rompe as diretrizes, né? Não quebra as diretrizes, mas consiga fazer um negócio bom. Então você vai fazendo, você vai fazendo. Esse é um dos formatos assim que ficam top, tá? É questão de tentativa, fechou? Então você consegue fazer por aqui tanto a parte de baixo como a parte de cima e sentar realmente a bunda na cadeira e começar a fazer. Beleza? Vambora!